Fala, meus queridos e queridas do Bitec, tudo beleza com vocês? Galera, Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia. E hoje, meus queridos e queridas, nós vamos fazer a análise completa do Xiaomi Mi 5S, que é esta belezura que está aqui na minha mão. Eu tava ansioso para receber esse aparelho aqui da Xiaomi e tô utilizando ele como meu aparelho principal, tá? Eu tava com o Zenfone 3 e passei ele para minha namorada e tô realmente ficando com esse aparelho aqui e eu acho que eu vou continuar porque eu tô gostando bastante. Vamos começar falando um pouquinho do preço dele. Eu paguei $340 pela Gearbest, tá? Que é uma loja que vende produtos online, então pode comprar, é confiável, eles vendem os produtos originais, eles mandam rápido, só que quando chega aqui no Brasil, demora um pouco para a Receita Federal liberar. Então, demorou 1 mês e meio para eu receber e eu fui taxado em R$190. O total dele deu algo em torno de R$1.200, o que é muito barato considerando as configurações que a gente tem nesse monstrinho aqui. Se você estiver interessado, eu vou colocar o link na descrição, basta você clicar que ele vai te levar até a compra deste belo celular aqui pela Gearbest, tá bom? Bom, vamos começar falando um pouquinho da configuração então desta belezura aqui, galera. Como vocês sabem, a Xiaomi é uma empresa chinesa que é considerada como se fosse a Apple lá da China e tem crescido muito, né? Eu gosto muito dos aparelhos da Xiaomi e esse aparelho aqui tá muito bem acertado. Na verdade, ele é um flagship, que a gente poderia dizer que é um top de linha, tá? Ele vem equipado com o Snapdragon 821, que é o melhor processador que a gente tem no mercado atualmente. Tá lançando o Snapdragon 835, que é uma nova geração de processadores da Qualcomm, mas por enquanto ele continua sendo melhor e mesmo depois que lançar o 835, ele vai atender todas as suas atividades sem problema nenhum. Esse aqui é um processador para os mais exigentes, para aqueles que gostam de jogar jogos, rodar um monte de aplicativo ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Ele vem também com 3 GB de memória RAM, o que é ótimo, tá? Dá um desempenho muito rápido para o celular. E outra coisa é que ele tem também 64 GB de memória interna, só que infelizmente não é expansível, então a gente não consegue colocar um cartão de memória aqui, é só os 64 GB que tem. É um espaço razoável, mas seria bom se a gente tivesse, né, um cartão de memória externo para poder utilizar, mas tem uma vantagem. O cartão que a gente pode utilizar 2 cartões, na verdade, né? Então, a bandeja de cartões aqui, ela permite 2 chips, então você vai conseguir utilizar 2 chips, apesar de não ter um cartão de memória. Falando um pouquinho da câmera dele, é uma câmera de 16 megapixels com o sensor da Sony fantástico, a gente vai falar isso com mais detalhes daqui a pouco. E aqui na frente, uma câmera de 4 megapixels, tá? Uma câmera frontal. E a gente tem um flash aqui Dual LED, que tem 2 tons de LED para deixar um pouco mais natural o flash. A tela é uma tela Full HD. Eu não achei em relação à proteção da tela se tem Gorilla Glass. Pelo que entendi, ele tem uma proteção contra riscos, mas não é Gorilla Glass. Se eu não me engano, deve ser um Dragon Tail, alguma coisa assim, que é uma proteção um pouco mais básica. Então, um ponto de atenção é você, quando comprar esse celular, já colocar uma película para evitar riscos, porque eu vi em alguns fóruns aí a galera falando que ele riscava fácil. Eu não tive nenhum problema por enquanto, mas já comprei uma película para colocar nele. Em relação ao tamanho de tela, galera, a gente tem uma pequena diferença nesse celular aqui. Ele tem uma tela de 5.15 polegadas. É um tamanho de tela bem diferente do que a gente está acostumado. A gente está tendo todos os celulares praticamente com tela 5.5 polegadas. Então esse é um meio termo. Acaba que a gente tem um celular menor, ele é mais esguio aqui nas laterais e no começo eu estranhei, mas agora eu tô gostando, porque a pegada com uma mão é mais cômoda, é mais fácil você utilizar o celular com uma mão e quando você tá sentado na cama também, utilizando o celular, às vezes assim, é mais fácil para mexer. Então, se você gosta de celulares com tela muito grande, ele não vai ser uma boa opção para você, porque ele realmente, você observa em relação ao de 5 polegadas que ele tem uma diferença considerável de tamanho. Ele não é pequeno, mas ele não é aquela coisa que a gente está acostumado de telas maiores. Mas eu gostei, achei um tamanho bem acertado. Falando em relação a acabamento, galera, é um celular muito bem acabado, como eu falei para vocês, é um celular top de linha da Xiaomi. O que eu achei interessante é o seguinte, todos os materiais aqui, você vê que são muito bem construídos. A gente tem um corpo de metal único aqui atrás, é um metal escovado. A tela, a gente tem um vidro 2.5D, que é um vidro curvado, então ele é bonito, e ele é curvado aqui atrás, o que dá um toque bem elegante. Então, é um material, é um celular muito bem construído, a gente não vê nenhum tipo de descuidado da Xiaomi nesse sentido, e o que eu achei muito interessante é que ele tem um acabamento muito parecido com o Redmi Note 4, que a gente analisou aqui no canal. E se a gente olhar, o Redmi Note 4 é um celular de entrada, esse aqui é o celular top de linha. Então, eu acredito que talvez a Xiaomi pudesse ter caprichado um pouco mais por ser um flagship. Mas o que acontece é que o Redmi Note 4 já tem um acabamento muito bom. Então, a gente está falando de um celular com uma ótima qualidade de construção e um ótimo acabamento. Ele não é superior ao que a gente vê nos celulares de entrada da Xiaomi em relação a material, mas ele é um celular bonito, que chama atenção e você não vai ter nenhum
problema em relação à qualidade dos materiais aqui. Agora vamos falar um pouquinho do hardware, bateria, desempenho, como é que tá este bichinho aqui. Bom, é o seguinte, como eu falei para vocês, é um Snapdragon 821 com 3 GB de RAM, ou seja, é um monstro de aparelho. Ele é muito fluido, não tem travamento nenhum, ele roda suave, utiliza a MIUI 8.0, que é baseada no Android 6.0, então é um sistema operacional atualizado, só que a MIUI é isso aqui que vocês estão vendo. Ela é totalmente diferente do que a gente está acostumado no Android normal, tá? Então é uma grande modificação. A Xiaomi não permite que você modifique isso, então se você não gostar da interface da Xiaomi, vai ser difícil você se adaptar, porque ela não dá muitas opções. Você consegue colocar algumas skins aqui diferentes, mas não é muita coisa que pode ser modificada. Eu acho uma interface muito bem acertada, muito fluida, muito bonita, mas tem um porém, e eu já falei isso de outros celulares da Xiaomi que eu fiz análise, tá? A memória RAM dele não fica livre muita memória, por isso que eu falo para vocês. É uma interface bonita, mas que puxa muita memória RAM. Então eu tenho normalmente na faixa de 1.2 GB livre quando eu não estou utilizando nada, e quando eu começo a utilizar muitos aplicativos, às vezes eu fico até com 500 ou 400 MB de memória RAM livre só. É muito pouco. Apesar disso, eu não tive nenhum travamento, tá, em relação a isso, mas é uma coisa que me incomoda. Um celular tão potente assim, com tanta memória RAM, não deveria ter tanto consumo de memória RAM. Então mostra que a Xiaomi tem que acertar um pouco mais na MIUI para não puxar tanto recurso. Apesar disso, ele não apresenta travamento, é totalmente fluido, todos os jogos que eu joguei, ele rodou suave, sem problema nenhum. É um flagship, como eu falei para vocês, é um top de linha. Então se você quer desempenho, é um ótimo celular, tá? Os aplicativos abrem instantaneamente, a troca de aplicativos é rápido, é um belo monstrinho, como eu falei para vocês. Mas nem tudo são flores, galera. Este aqui é um belo aparelho para desempenho, só que eu senti uma grande falha, digamos, da Xiaomi na bateria. Não é uma falha, mas é um ponto fraco, é o tendão de Aquiles desse celular. Ele tem uma bateria de 3.200 mAh. Não é uma bateria pequena, mas não é uma bateria grande. Por que a Xiaomi optou por colocar uma bateria de 3.200 mAh em vez de uma 4.000, né? Porque ele é um celular muito fino. Vocês podem ver que ele é bem fininho, ele é curvado nas laterais, então é um aparelho compacto. Não dá pra gente colocar uma bateria muito grande, senão ele vai ficar gigante. Só que, apesar dele ser pequenininho, a bateria não tem um desempenho legal. Então a gente ganhou aí nele ser fino, né, em ele ser compacto, só que o desempenho da bateria não acompanha o desempenho do celular. O que eu quero dizer com isso? No meu caso, que eu faço uso pesado do celular, mais ou menos quando é 6 horas da tarde, eu já tenho que recarregar ele, quando eu faço uso pesado. Se você fizer uso intermediário, você vai ter bateria até o final da noite, mas não pode abusar. Se você abusar, com certeza você vai ter que pôr ele para carregar aí mais pro final da tarde, você não vai conseguir chegar até 9, 10 horas da noite com bateria. É uma pena, porque é um belo celular, não é algo que atrapalhe, que eu iria falar para vocês não comprem por causa disso, porque vale muito a pena, é um ótimo desempenho, só que você tem que regular a mão um pouco para não ficar sem bateria durante o dia, até porque o Snapdragon 821 é um processador econômico? Mas ele é um processador focado em desempenho, então ele acaba sugando mais bateria do que outras linhas aí do Snapdragon, como o 625, que a gente sabe que são processadores mais econômicos. Agora falando da câmera, galera, é aí que o negócio fica melhor ainda. Esse celular aqui, ele tem uma câmera de 12 megapixels com o sensor da Sony e, galera, eu fiquei impressionado com o desempenho desse celular, tá? As fotos são lindas, a filmagem, ele filma até em 4K, devido ao Snapdragon 821, ele permite, então a gente consegue filmar em 4K, 30 frames por segundo. Eu vou trazer um vídeo mostrando a câmera filmando para vocês, vou fazer um vídeo de teste de câmera específico para vocês, mas em relação à foto, é fantástico, ele trabalha muito bem as cores, então a gente tem as fotos são muito nítidas, uma captação de luz bem alta, então a gente tem bastante detalhe nas fotos e me impressionou bastante. Eu não esperava que a câmera dele fosse ser tão boa, por isso que eu falo que quando a gente olha só megapixel, não conta, tá? É uma câmera de 12 megapixels, mas que tem um sensor de lente e um sensor muito bom, que é um sensor da Sony. A filmagem dele também me chamou muita atenção, porque ele tem autofoco contínuo, isso é muito legal, normalmente só celulares mais caros, bem mais caros do que na faixa de 1.200 costumam ter esse recurso. O Zenfone 3, por exemplo, não tinha. Opa, tá tocando aqui o celular, vou desligar. O Zenfone 3 não tinha esse recurso, por exemplo, que era uma coisa que me incomodava, porque se você quiser se filmar ou filmar alguma coisa, você tem que ficar tocando na tela para dar o foco. Já ele não, ele tem autofoco e ele tem estabilização digital se você filmar a 1080p, tá? Se você filmar 4K, ele não tem estabilização digital. E é muito bem-vinda essa estabilização digital, porque ela corta bastante a vibração
configuração aí que a gente tem na mão normalmente. Quando a gente olha a câmera em condição de baixa luz, ela já não trabalha tão bem. Não é que ela trabalhe ruim, não é que ela seja ruim, tá longe disso. Mas pelo fato dela tirar fotos tão boas, com condição boa de luz, eu esperava que a gente fosse ter um pouco mais de detalhe com baixa luz. De qualquer forma, câmeras de celulares a gente sabe que em baixa luz é muito difícil trabalhar, principalmente pelo fato de que não são sensores muito grandes. Então achamos assim, tá de parabéns, porque se você gosta de tirar foto, este aqui vai ser um companheiro perfeito para você. Então, meus queridos e queridas, resumo da obra é um belo aparelho, tá? Como eu falei para vocês, por esse preço de R$1.200, a gente não encontra nada parecido no Brasil. Você não consegue um celular com uma configuração dessa. Eu pretendo ficar com ele como meu celular principal agora. Gostei muito, a bateria foi o ponto mais fraco, como eu falei para vocês, infelizmente eu esperava mais. Só que é um celular extremamente fluido, com bom desempenho, com um acabamento bom e com o melhor de tudo, uma câmera fantástica. Então, se você está querendo um aparelho top de linha, sem gastar muito e prestando atenção na questão do tamanho da tela, que como eu falei para vocês, ela é um pouco mais compacta. Se você não gostar de telas menores, ele não é o modelo para você. Tem o Mi 5S Plus, que é uma opção bem legal, mas se você não se importar com isso, é um belo aparelho que com certeza vai superar suas expectativas aí. Beleza, meus queridos e queridas? Então não esqueçam de comentar aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês têm um Mi 5S, o que vocês acham, se vocês já têm, pra galera também poder ver outras opiniões aí, tá bom? Não esquece de se inscrever, deixar o seu like aí e compartilhar o vídeo com a galera, porque me ajuda bastante, tá bom? Eu sou o Felipe Becker, espero que vocês tenham gostado desse review. Até a próxima e valeu, galera!